Apocalipse, capítulo 1. Introdução e tema do livro. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Saudação às 7 igrejas da Ásia. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do sétuplo Espírito que o assiste diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele, que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus aparece e revela a João. Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento no reino e na perseverança na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E, no dia do Senhor, achei-me exaltado no espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de trombeta, que dizia: Escreve em um livro o que vês e envia-o a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano vestindo uma longa túnica que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluziam como o metal, quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que o admirei, caí a seus pés como se estivesse morto. Então, ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois destes. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Capítulo 2. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda a espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti, e tirarei o teu candelabro do seu lugar.
Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: Conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo, tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estais prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados: Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome, e não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Além disso, tens também alguns que, semelhantemente, seguem a doutrina dos nicolaítas. Diante do exposto, arrepende-te. Caso contrário, logo virei contra ti, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor, proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém, com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que, com ela, cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam, como eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás, afirmo: não colocarei outra carga sobre vós. Tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as pastoreará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços, como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Capítulo 3. Carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve:
Assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Sê alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te, porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Deste modo, o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo, porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu, igualmente, te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo em Laodiceia escreve: Assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. E, por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir sua vergonhosa nudez. E compra o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Capítulo 4.
A visão da majestade de Deus. Depois destes acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta falando comigo, chamou-me. Sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Imediatamente, me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele, pois, que estava assentado tinha a aparência que se assemelhava a pedras lapidadas, de diamante e sardônio. Ao redor do trono, reluzia um arco-íris parecendo uma esmeralda. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Vi assentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono ainda havia algo semelhante a um mar de vidro, translúcido como o cristal. No centro, circundando o trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. O primeiro aparentava um leão, o segundo era semelhante a um touro, o terceiro tinha um semblante como o de homem, o quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes exclamam glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo o sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Capítulo 5. A visão do livro do Cordeiro. Então, observei na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos consolou-me, afirmando: Não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso, aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então reparei e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões. Eles proclamavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que exclamavam: Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes bradavam: Amém. E os anciãos igualmente prostraram-se e o adoraram.
Capítulo 6. O Cordeiro abre o primeiro selo. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida, ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: "Vem!" Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco e o seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente, como vencedor determinado a vencer. O segundo selo. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente bradar: "Vem!" Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, e lhes foi entregue também uma grande espada. O terceiro selo. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente convocar: "Vem!" Então reparei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz grave, vinda dentre os 4 seres viventes, exclamando: "1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destruas o azeite e o vinho." O quarto selo. Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente clamar: "Vem!" Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que matassem a espada, pela fome, por meio da pestilência, e pelos animais selvagens da terra. O quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam com grande voz: "Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar nosso sangue?" Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhes orientado que aguardassem ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, que como eles foram servos, e que, da mesma forma, também deveriam ser mortos. O sexto selo. Vi quando ele abriu o sexto selo. Então aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido como coberto com roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha, como se estivesse ensanguentada, e as estrelas do firmamento caíram sobre a terra, como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. E assim, o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Então, todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos: "Caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porquanto eis que é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver?" Capítulo 7. Os 144.000 israelitas selados. Depois desses eventos, observei 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, com a missão de reter os 4 ventos da terra e evitar que qualquer massa de ar fosse soprada sobre a terra, o mar ou em qualquer árvore. Então, vi um outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou com voz grave aos 4 anjos a quem havia sido concedido o poder para produzir destruição na terra e no mar: "Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus." Então me foi revelado o número dos que foram selados: 144.000, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José,
12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. E a enorme multidão de cristãos. Em seguida, olhei e diante de mim descortinava-se uma grande multidão tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira, e proclamavam com grande voz: A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, exclamando: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Então, um dos anciãos me indagou: Quem são e de onde vieram todos estes que estão vestidos com túnicas brancas? E eu lhe respondi: Ó meu Deus, tu o sabes. Então ele afirmou: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por este motivo, eles estão perante o trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais passarão fome, jamais terão sede. Não os afligirá o sol, nem tampouco qualquer mormaço, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Capítulo 8. O 7º selo e o incensário. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve absoluto silêncio nos céus por aproximadamente meia hora. Então, observei os 7 anjos que se encontram em pé perante Deus. Eles foram entregues 7 trombetas. Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incensário de ouro. A ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Então, o anjo tomou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E aconteceram trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. A visão das 7 trombetas. E aconteceu que os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. A primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e ocorreu grande precipitação de granizo e fogo misturado com sangue, os quais foram lançados sobre a terra. E assim, 1/3 de toda a terra foi queimado, e também 1/3 das árvores e toda a relva verde existente. A segunda trombeta. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como uma enorme montanha ardendo em chamas foi arremessada sobre o mar. Por esse motivo, 1/3 do mar transformou-se em sangue. E morreu a 1/3 parte das criaturas que vivem no mar, e 1/3 de todas as embarcações foram destruídas. A terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e precipitou do céu uma grande estrela, ardendo em chamas como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas da terra. E o nome dessa estrela é Absinto. Portanto, 1/3 de toda a água potável da terra se tornou amarga, e multidões morreram pela ação nefasta das águas que foram envenenadas. A quarta trombeta. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e 1/3 do sol foi ferido, bem como a 1/3 parte da lua e das estrelas, de maneira que 1/3 deles se escureceu completamente. Assim, 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Enquanto eu admirava esses acontecimentos, ouvi uma águia que planava pelo meio do céu, grasnindo em alta voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa dos toques das trombetas que estão prestes a serem entoados pelos 3 próximos anjos.
Capítulo 9. A quinta trombeta. Então, o quinto anjo soou a trombeta, e observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Àquela estrela foi entregue a chave do poço do abismo. Assim que ela abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça como a de uma colossal fornalha. O sol e o céu escureceram com a fuligem que saía do abismo. Desta fuligem saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi concedido poder, como o dos escorpiões da terra. Contudo, eles receberam ordens para não causar dano, nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas tão somente àqueles que não haviam recebido o selo de Deus em suas frontes. Não lhes foi concedido poder para matá-los, mas para provocar-lhes tormentos durante 5 meses. E a aflição que eles sofreram era como a causada pela picada do escorpião. Assim, naqueles dias, as pessoas procurarão a morte, todavia não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos fazia lembrar cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o semblante deles era semelhante ao rosto humano. Os cabelos deles eram parecidos com os cabelos de mulher, e os dentes como os de leão. Possuíam couraças como armaduras de ferro, e o som das suas asas assemelhava-se ao barulho de muitos cavalos e carruagens correndo em direção à batalha. Tinham também caudas e ferrões como de escorpiões, e em suas caudas carregavam a capacidade de provocar tormentos à humanidade por 5 meses. E havia um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apolion. Portanto, o primeiro dos ais já passou. Contudo, outros 2 ainda estão por vir. A sexta trombeta. Então, o sexto anjo fez soar a sua trombeta, e ouvi uma voz que se projetava dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo que empunhava a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram, então, soltos os 4 anjos que se achavam preparados para aquele exato momento, dia, mês e ano, a fim de que matassem 1/3 de toda a humanidade. O número dos cavaleiros que formavam os exércitos era de 20.000 vezes 10 milhares, de acordo com o número que ouvi. Os cavaleiros e as montarias que vi em minha visão tinham esta aparência. As suas armaduras eram vermelhas como o fogo, azuis como o jacinto e amarelas como o enxofre. A cabeça das montarias parecia a cabeça de um leão, e de suas bocas lançavam fogo, fumaça e enxofre. E por intermédio desses 3 elementos de destruição, fogo, fumaça e enxofre eram cuspidos de suas bocas. Foi morta 1/3 parte de toda a humanidade. O poder desses cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto as suas caudas eram como cobras, possuíam cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por causa desses flagelos, nem mesmo diante disso se arrependeu das más obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não conseguem ver, nem ouvir, nem andar. Da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos cometidos, das suas feitiçarias, da sua perversão sexual e de todas as formas de apropriação indébita. Capítulo 10. O anjo e o pequeno livro do céu. Depois avistei outro anjo poderoso que descia dos céus. Estava ele envolto numa nuvem e havia um arco-íris sobre sua cabeça. Sua face era como a luz do sol, e suas pernas como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava desenrolado em sua mão. Então, colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e bradou com grande voz, como um forte rugido de leão. Assim que ele ergueu seu clamor, os 7 trovões soaram suas poderosas vozes.
E quando os trovões terminaram de fazer ecoar suas palavras, eu já ia escrever quando ouvi uma voz do céu que ordenava: guarda o que os 7 trovões disseram, e não escrevas. O anjo que via em pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita em direção ao céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos e que criou o céu, a terra e tudo que neles existe, exclamando: eis que não haverá mais demora. E que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para soar a sua trombeta, o mistério de Deus se completará, exatamente da maneira como ele anunciou aos seus servos os profetas. Então, a voz que eu havia ouvido do céu falou comigo uma vez mais, ordenando: vai e recebe o rolo aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Em seguida, me aproximei do anjo e lhe roguei que me desse o livrinho, ao que ele me declarou: pega-o e coma-o. Ele lhe será amargo no estômago, todavia doce como o mel na boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi depressa, e de fato, ele era doce como o mel ao paladar. Contudo, assim que o engoli, meu estômago ficou muito amargo. Então, recebi a seguinte orientação: é necessário que profetizes novamente a respeito de muitos outros povos, nações, línguas e reis. Capítulo 11. Surgem as 2 testemunhas. Então, foi-me entregue um caniço semelhante a uma vara de medir, e também recebi a seguinte orientação: prepara-te e mede o templo de Deus, o seu altar, e conta os adoradores que lá estão reunidos. Contudo, não consideres o pátio exterior, não tomes suas medidas, pois ele foi entregue aos que não são judeus. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Concederei poder às minhas 2 testemunhas, a fim de que profetizem durante 260 dias, em trajes escuros, de pano de saco. Estas testemunhas simbolizam as oliveiras e os 2 candelabros que permanecem firmes na presença do Senhor na terra. Se alguém tentar causar-lhes algum dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. Portanto, é assim que deve ser destruída qualquer pessoa que intentar contra suas vidas. Estes homens têm a capacidade de trancar o céu, de maneira que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm o poder de transformar a água em sangue e ferir a terra com toda a espécie de flagelos, tantas vezes quantas ordenarem. Quando eles tiverem, então, concluído o testemunho que devem pregar, a besta que surge do abismo os atacará e, prevalecendo contra eles, os ferirá de morte. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que simbolicamente é denominada Sodoma e Egito, onde, da mesma forma, foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus corpos mortos e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra muito se alegrarão pelo que aconteceu com as testemunhas e festejarão, mandando presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham afligido os que vivem na terra. Entretanto, depois de 3 dias e meio, Deus soprou em seus corpos o espírito da vida, e eles tornaram a ficar em pé, e um enorme pavor tomou conta de todos quanto os viram. Então, eles ouviram uma grave voz que se projetava dos céus e lhes ordenou: subi vós para cá. E elevaram-se ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as observavam atônitos. Naquele momento, houve um grande terremoto e desabou a 10ª parte da cidade. 7.000 pessoas morreram nesse terremoto, e os sobreviventes ficaram aterrorizados e expressaram glória ao Deus dos céus. Assim, transcorreu o 2º dos ais, e o 3º virá sem demora. A 7ª trombeta. Então, o 7º anjo fez soar sua trombeta e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos.
Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. E declaravam: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. De fato, as nações se enfureceram. Chegou todavia a tua ira. Eis que é chegado o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e a hora de destruíres os que assolam a terra. Nesse momento, se abriu o santuário de Deus nos céus, e ali foi observada a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um grande terremoto e um forte temporal de granizo. Capítulo 12. A mulher agraciada e o dragão. Eis então que surge nos céus um portentoso sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de aflição, pois estava para dar à luz. De repente, apareceu um outro sinal no céu, um poderoso dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho assim que nascesse. Todavia, nasceu-lhe um filho, um homem, que reinará sobre todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem pelo período de 1260 dias. A vitória de Cristo e do seu povo. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão, com seus anjos, revidaram. Contudo, estes não foram suficientemente poderosos e, dessa maneira, perderam o seu lugar nos céus. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então, ouviu uma voz grave que vinha dos céus, proclamando: Eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite, perante o nosso Deus. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Sendo assim, celebrai, ó céus, e vós os que neles habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para seu fim. O dragão persegue a mulher. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, empreendeu forte perseguição à mulher, que dera à luz o menino. Então, foram entregues à mulher as 2 asas da grande águia, a fim de que pudesse voar até o local que lhe havia sido planejado no deserto, onde seria sustentada pelo período de um tempo, tempos e meio tempo, absolutamente fora do alcance da serpente. E foi por essa razão que a serpente fez jorrar água da sua boca, como se fosse um forte rio, com o objetivo de alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Contudo, a terra cooperou com a mulher, abrindo a boca e devorando o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Então, irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. E assim, o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. Capítulo 13. A besta que se levantou do mar. Então, observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres
10 coroas e em cada cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão passou à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal. Contudo, tal ferimento de morte foi curado, e toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. Passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido autoridade à besta. Então, todos também começaram a adorar a besta, exclamando: "Quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela?" À besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi transmitida a autoridade para realizar suas obras por 42 meses. Então, abriu a boca em blasfêmias contra Deus, e para amaldiçoar o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los, e recebeu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Aquele que tem ouvidos, compreenda esta palavra. Se alguém tem que ir para o cativeiro, certamente para o cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que pela espada seja morto. A besta que se levantou da terra. Vi ainda emergir da terra outra besta com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e ela se expressava como o dragão. Também exercia a mesma autoridade da primeira besta em nome dela, e obrigava a terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal tinha sido curado. Ela realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra, e por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificassem uma imagem em honra à besta que fora ferida de morte pela espada. Contudo, sobrevivera. Além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa da marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria calcule o número da besta, pois o número representa o nome de um ser humano. Seu número é 666. Capítulo 14. O Cordeiro e seus remidos. Então, olhei e vi diante de mim o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e junto a ele 144.000, que ostentavam, escritos em suas frontes, o nome dele e de seu pai. Ouvi um som do céu, como o barulho de um temporal e o estrondo de um grande trovão. O som que ouvi era como de harpistas que tocavam suas harpas. Entoavam um cântico novo, diante do trono e perante os 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. São os que seguem ao Cordeiro aonde quer que vá. Foram comprados dentre todos os seres humanos e foram os primeiros a ser oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Mentira alguma foi encontrada em seus lábios e, portanto, são irrepreensíveis. As 3 proclamações dos anjos. Observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o Evangelho eterno para anunciar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então, proclamou com voz grave: Temei a Deus e rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O segundo anjo o seguiu exclamando: Caiu a grande Babilônia,
que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, alertando a todos em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber sua marca na testa ou na mão, da mesma maneira beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado, sem misturas atenuantes, no cálice da sua ira, e será atormentado com enxofre incandescente diante dos santos anjos do Cordeiro, e a fumaça da sua aflição será exalada para todo o sempre. Para todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não haverá repouso algum, dia e noite sem cessar. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz grave do céu que ordenava: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras os acompanham. Chegou a hora de ceifar a terra. Olhei, e eis que diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então, outro anjo saiu do santuário e clamava em alta voz ao que estava assentado sobre a nuvem: agora, pois, toma a tua grande foice e faz a tua colheita, pois a safra da terra está madura, e chegou a hora de ceifá-la. Em seguida, aquele que estava assentado sobre a nuvem passou a sua lâmina de colheita por toda a humanidade, e a terra foi ceifada, ceifando as uvas da ira de Deus. Então, outro anjo partiu do santuário celeste empunhando uma foice menor e afiada. E do altar saiu ainda mais um anjo, com poder sobre o fogo, e clamou com forte voz ao que trazia a foice menor: passa a tua faca afiada e colhe todos os cachos da extensa vinha da terra, porque as suas uvas já chegaram a ponto de serem ceifadas. Sem demora, o anjo passou aquela lâmina afiada por toda a terra, ajuntou as uvas maduras e as lançou no imenso lagar da ira de Deus. E todas elas foram pisadas no lagar, que fica fora da cidade. E o sangue que correu do lagar chegou ao nível do freio dos cavalos, cobrindo uma distância de cerca de 300 quilômetros. Capítulo 15. Os 7 anjos e os 7 flagelos. Então, observei no céu um outro grande e terrível sinal: 7 anjos empunhando os últimos flagelos, pois com estes se completa o juízo severo de Deus sobre a terra. Os remidos cantam ao Senhor. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé, junto ao mar, todos que haviam vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles empunhavam as harpas que haviam sido entregues por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Senhor, quem não temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos, o santuário, o tabernáculo da aliança. Deus envia os 7 flagelos. Então, partiram do santuário os 7 anjos com 7 flagelos. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente. Em seguida, olhei e observei que se abriu nos céus, e portavam cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro, repletas da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Imediatamente, o santuário se encheu da fumaça produzida pela glória e o poder de Deus, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem os 7 flagelos dos 7 anjos. Capítulo 16. O primeiro dos 7 flagelos.
E aconteceu que ouvi uma forte voz que vinha do santuário e ordenava aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. Partiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e todas as pessoas portadoras da marca da besta e os adoradores da sua imagem foram atacados por feridas dolorosas e mortais. O anjo e o segundo flagelo. Veio o segundo anjo e derramou a sua taça sobre o mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. O terceiro flagelo é derramado. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e todos eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo responsável pelas águas declarar: Tu és justo, tu, o santo, que és e que eras, porquanto julgaste estes crimes, porque eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e agora tu lhes deste sangue para beber, pois isto é o que merecem. E ouvi que do altar procedia a seguinte aclamação: Certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são todos os teus juízos. O quarto flagelo. Veio o quarto anjo e derramou a sua taça sobre o sol, e foi concedido poder ao sol para queimar a humanidade com fogo. As pessoas foram queimadas pelo forte calor, e, colocando a culpa em Deus, blasfemaram contra seu nome, que tem domínio sobre estas pragas. Diante de tudo isso, ainda recusaram arrepender-se de seus pecados para poderem render glória a ele. O quinto flagelo. Então, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou sob trevas. A aflição foi de tal grandeza que os homens mordiam suas próprias línguas e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das terríveis dores que sentiam provocadas por suas muitas feridas. Contudo, nem mesmo assim se arrependeram de suas obras malignas, para que pudessem glorificar ao Senhor. O sexto flagelo. Veio o sexto anjo e derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secaram, a fim de que se preparasse o caminho para os reis que vêm do Oriente. E aconteceu que observei saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Ora, são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o assaltante. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá que correr nu e ter sua vergonha exposta ao público. Então, os 3 espíritos se reuniram em um lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O sétimo e último flagelo. E aconteceu que o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário projetou-se uma voz grave que vinha do trono e exclamava: Está consumado. Imediatamente ocorreram relâmpagos, vozes, trovões e um colossal terremoto. Nunca havia irrompido um terremoto de tão devastadoras proporções quanto esse, desde que o ser humano existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações simplesmente desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e a fez beber o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas foram aplainadas. Desabou o céu sobre a humanidade. Uma tempestade com enormes pedras de granizo, com cerca de 35 quilos cada, precipitou-se sobre os habitantes da terra. E eles blasfemaram contra Deus por causa dessa calamidade, pois o seu castigo foi sobremodo grande. Capítulo 17. O julgamento da grande Babilônia. Então, eis que se aproximou um dos 7 anjos que tem as 7 taças e convidou-me, dizendo: Vem comigo, e eu te mostrarei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com quem os reis do mundo se prostituíram, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. Em seguida, o anjo conduziu-me em espírito para um deserto.
Ali observei uma mulher montada na besta vermelho escarlate, que estava coberta de nomes blasfemos e possuía 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, transbordante de abominações e de tudo quanto é próprio do engano e da sua prostituição. E em sua fronte ostentava a seguinte inscrição enigmática: A Grande Babilônia, mãe das prostitutas e de todas as práticas repugnantes sobre a terra. Notei que a mulher já estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos mártires de Jesus. Assim que a vi, fui tomado de grande espanto. Então, o anjo me encorajou, dizendo: Por que te admiraste? Eu te explicarei o ministério desta mulher e da besta que a conduz, e que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão espantados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, contudo virá. Agora, é preciso sabedoria para decifrar. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. Significam também 7 reis. 5 deles já caíram. Um ainda persiste, mas outro ainda não surgiu. Entretanto, quando aparecer, deverá governar durante pouco tempo. A besta que era, e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 soberanos que ainda não receberam seus reinos, mas que receberão a autoridade de monarcas, por apenas 1 hora, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo objetivo, e outorgarão à besta todo o poder e autoridade que detém. Então, guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com ele vencerão todos os seus eleitos, convocados e fiéis. Em seguida, declarou-me mais o anjo: As águas que viste, sobre as quais se assenta a prostituta, são os povos, multidões, nações e línguas de toda a terra. Os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta. Eles a deixarão arruinada e nua, devorarão sua carne e a exterminarão com fogo, porquanto Deus estabeleceu no coração deles a disposição de realizar o propósito que ele tem, conduzindo-os a concordar em entregar à besta o poder que eles receberam para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Capítulo 18. A queda da última Babilônia. Passados esses acontecimentos, vi descer do céu outro anjo, que possuía grande autoridade, e a terra se iluminou com o seu esplendor. Então ele bradou com poderosa voz: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou habitação de demônios e antro de toda a espécie de espírito imundo, e esconderijo de toda ave impura e detestável. Porquanto todas as nações beberam do vinho da cólera da sua prostituição. Os monarcas da terra se prostituíram com ela, e os negociadores da terra se enriqueceram à custa do seu luxo extravagante. Então ouvi uma outra voz dos céus que exclamava: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes das pragas que a atingirão. Pois os pecados da Babilônia se acumularam até o céu, e Deus se lembrou de todas as suas práticas iníquas. Agora, portanto, dai-lhe em retribuição a mesma moeda investida por ela, e mais, pagai-lhe em dobro por tudo o que fez. No cálice em que misturou bebidas fortes, misturai, pois, para ela uma porção dobrada do seu próprio licor. Causai-lhe tanta aflição e infelicidade quanto a glória e a riqueza que ela buscou exclusivamente para si, pois no seu íntimo ela meditava: Estou assentada como rainha, não sou viúva e jamais sentirei tristeza. Por isso, num só dia, as suas merecidas pragas a alcançarão: morte, tristeza e fome.
e o fogo a extinguirá, porquanto o Senhor Deus que a julga é poderoso. Os reis da terra que com ela se prostituíram e aproveitaram do seu luxo, se desesperarão e prantearão por ela, assim que avistarem a fumaça do seu incêndio colossal. Aterrorizados por causa do tormento dela, ficarão observando de longe e gritarão: Ai, ai da grande cidade, Babilônia, a cidade forte! Como foi que em apenas 1 hora chegou a tua condenação? Os comerciantes da terra prantearão e lamentarão por ela, pois ninguém mais pode comprar as suas mercadorias. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho, púrpura, seda, tecidos escarlate e toda a espécie de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e ovelhas, cavalos e carruagens, e até mesmo corpos e almas de seres humanos. E eles murmurarão: também desapareceram todas as frutas que tanto lhe davam prazer ao paladar. Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se evaporaram, jamais serão recuperados. Os negociantes desses produtos, que se enriqueceram à custa dela, se colocarão à distância, apavorados com o seu sofrimento, prantearão, e muito se lamentarão, exclamando: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho fino, com roupas de púrpura e luxuosos trajes vermelhos, toda adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas 1 hora, tamanha ostentação e riqueza foram aniquiladas, e todos os pilotos, e todos os marinheiros e passageiros dos navios, e todos aqueles que ganham a vida trabalhando no mar, ficarão de longe. E ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se equiparou à grande cidade? Então jogarão pó sobre as cabeças, e chorando e lamentando muito, exclamarão: ai, ai da grande cidade! Por causa de suas riquezas, todos os que possuíam navios no mar se enriqueceram, mas bastou apenas 1 hora para que ela virasse um amontoado de escombros. Celebrai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porquanto, afinal, Deus a julgou, retribuindo-lhe tudo quanto ela praticou contra vós. A ruína da Babilônia é definitiva. Então, um forte anjo levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a ao mar, exclamando: com semelhante violência será jogada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Jamais se voltará a ouvir em suas praças o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas, nem dos tocadores de trombetas. Nunca mais se encontrará dentro de seus muros artífice algum, de qualquer ramo da arte. Também jamais se ouvirá em seu interior o ruído do trabalho das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentre seus limites a luz das candeias. Jamais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus comerciantes eram os grandes profissionais do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias, e em suas dependências foi descoberto sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. Capítulo 19. Aleluia! Júbilo no céu! Havendo passado esses acontecimentos, ouvi no céu uma voz grave que anunciava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Porquanto, verdadeiros e justos são seus juízos. Ele condenou a grande prostituta, que corrompia a terra com a sua sedução, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E mais uma vez, a multidão reunida exclamou: Aleluia! A fumaça que dela parte sobe pelos séculos dos séculos. Então, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está assentado no trono, e exclamavam: Amém! Aleluia! E do trono partiu uma voz que conclamava: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes.
Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e poderosos trovões que bradava: Aleluia! Porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada. Para vestir-se, foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Então o anjo me ordenou: Escreve: Bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse-me mais: Estas são as exatas palavras de Deus. Diante disso, lancei-me aos seus pés num gesto de adoração, mas ele imediatamente me orientou: Olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Cristo vence todos os inimigos. Então, olhei e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Avistei um outro anjo que se colocou em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que estavam em pleno vôo pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia provida por Deus, a fim de comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e de seus cavaleiros, pequenos e grandes. Nesse momento, vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. No entanto, a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todos os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Capítulo 20. Os cristãos reinam por 1000 anos. Então, observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entretanto, os demais mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. A destruição total de Satanás. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a grande guerra. Então,
As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Todavia, um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. O julgamento dos mortos. Em seguida, observei um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então, abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e um por um foi julgado em conformidade com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Capítulo 21. O novo céu e a nova terra. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está assentado no trono afirmou: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: Tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. A nova Jerusalém. Então, um dos 7 anjos que traziam as 7 taças, cheias dos 7 últimos flagelos, aproximou-se e me orientou: Vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me conduziu no espírito à parte alta de uma montanha, e revelou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu esplendor era como o brilho de uma joia lapidada e muito preciosa, assim como um grande diamante translúcido, feito cristal puro. Tinha um sólido e altaneiro muro, com 12 portais e 12 anjos junto aos portais. Nessas portas adornadas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Assim, havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam gravados os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, seus portais e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram também iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de altura, de acordo com a medida humana que o anjo estava usando.
O muro era todo feito de diamante e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de cristal de jaspe, o segundo, de safira, o terceiro, de calcedônia, o quarto, de esmeralda, o quinto, de sardônica, o sexto, de sárdio, o sétimo, de crisólito, o oitavo, de berilo, o nono, de topázio, o 10º, de crisópraso, o 11º, de jacinto, o 12º, de ametista. Os 12 portais eram 12 pérolas, cada um dos portais construído a partir de uma só pérola, e a rua principal da cidade era de ouro puro, reluzente como o vidro límpido. Contudo, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. A cidade também não necessita do sol nem da lua, para que brilhem sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é o seu candelabro. As nações andarão sob a luz dela, e os reis da terra lhe trarão suas riquezas. Os seus portais estarão continuamente abertos todos os dias, e ali não haverá noite. A glória e a honra de todas as nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22. O rio da água da vida. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma e outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. E nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor os servirão. Eles contemplarão a sua face, e o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. Assim, já não haverá noite, nem necessitarão eles da luz dos candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Breve estas profecias ocorrerão. Então, o anjo me afirmou: estas palavras são absolutamente dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para revelar aos seus servos os acontecimentos que em breve se realizarão. Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. Exortações e conclusão do livro. Eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando os vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim, a fim de adorá-lo. Entretanto, ele me admoestou: olha, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e de todos os que guardam as palavras deste livro. Adora, pois, a Deus. E acrescentou: não ocultes as palavras da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através de seus portais. No entanto, fora estão os cães, os bruxos e ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus,
enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. Advertências e bênção final. O Espírito e a noiva proclamam: Vem! E todo aquele que ouvir responda: Vem! Quem sentir sede, venha! E todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Portanto, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas palavras afirma: com toda a certeza, venho rapidamente. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém.